Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhayatmani Burishta Om Shrom. Continuando no Evangelho Essênio da Paz. E um grande silêncio caiu sobre as suas palavras, e os que sentiam desalentados recobraram as forças em razão delas e continuaram a jejuar e a orar. E o que falara primeiro disse-lhe: perseverarei até ao 7º dia. E disse-lhe igualmente o segundo: e também perseverarei 7 vezes até ao 7º dia. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurados são os que perseveram até ao fim, pois herdarão a terra. E havia muitos enfermos entre eles, atormentados por dores atrozes, que mal conseguiam arrastar-se até aos pés de Jesus, pois já não podiam andar sobre os seus pés. Disseram: Mestre, somos dolorosamente atormentados pela dor, dize-nos o que devemos fazer. E mostraram a Jesus os seus pés, de ossos retorcidos e nodosos, e continuaram: Nem o anjo do ar, nem o anjo da água aliviou os nossos sofrimentos, muito embora nos tenhamos batizado a nós mesmos, jejuado e orado e seguido as tuas palavras em todas as coisas. Em verdade vos digo, vossos ossos serão curados. Não desanimeis, mas buscai a cura junto ao curador de ossos, o anjo da terra. Pois de lá foram retirados os vossos ossos e para lá voltarão. E apontou a mão para onde o correr da água e o calor o calor do sol haviam amolecido a terra em sua margem, transformando-a em uma lama argilosa. Enfiai os pés no lodo para que o abraço do anjo da terra vos tire dos ossos toda a impureza e enfermidade, e vereis Satanás e as vossas dores fugirem do abraço do anjo da terra. E desaparecerão os nós dos vossos ossos, que serão endireitados, e todas as vossas dores se dissiparão. E os doentes seguiram as suas palavras, pois sabiam que seriam curados. E também outras doenças que sofriam muito à conta das suas dores, se persistissem no seu jejum. Suas forças se haviam exaurido e um grande calor os atormentava. E quando se dispunham a levantar-se da cama para abeirar-se de Jesus, sua cabeça entrava e girava, como se os sacudisse um vento forte de tempestade, e todas as vezes tentavam erguer-se em pé, tornavam a cair no chão. Jesus então encaminhou-se para eles e disse: Sofreis porque Satanás e as suas moléstias vos supliciam o corpo, mas não temais, que o seu poder sobre vós findará rapidamente. Pois Satanás é como um vizinho colérico, que entrou na casa do seu vizinho, enquanto este se achava ausente, tencionando carregar-lhe os haveres para a sua própria casa. Mas alguém contou ao outro que o inimigo lhe saqueava a residência, e o homem voltou correndo para casa. E quando o vizinho maldoso, depois de juntar tudo o que lhe agradava, viu ao longe o dono da casa voltando à pressa, irou-se muito por não poder levar tudo e pôs-se a quebrar, estragar e destruir quanto ali havia. De modo que, já que as coisas não podiam ser suas, o outro também não tivesse nada. Imediatamente, porém, entrou o dono da casa e, antes que o vizinho perverso levasse a cabo o seu intento, agarrou-o e atirou-o para fora de casa. Em verdade vos digo, exatamente assim entrou Satanás em vosso corpo, que é a habitação de Deus, e apoderou-se tudo o que desejava roubar: o vosso alento, o vosso sangue, vossos ossos, a vossa carne, vossos intestinos, vossos olhos, vossos ouvidos. Mas com o jejum e a oração chamaste de volta o Senhor do vosso corpo e os seus anjos. E agora Satanás vê que o verdadeiro Senhor do vosso corpo está retornando, e que esse é o fim do seu poder. Por esse motivo, em sua ira, ele reúne mais uma vez as suas forças para destruir-vos o corpo antes da chegada do Senhor. Essa é a razão por que Satanás vos mortifica tão penosamente, pois sendo que o seu fim chegou, mas não deixais tremer o coração,
pois logo surgirão os anjos de Deus para ocupar de novo as suas habitações e reconsagrá-las como templos de Deus. E agarrarão Satanás e o lançarão do vosso corpo com todas as doenças e todas as suas sujidades. E bem-aventurados sereis vós, pois recebereis a recompensa da vossa firmeza e nunca mais vereis doença. Então estas dificuldades todas descritas, não é? Não havia aqui, mais uma vez, não havia aqui a reconsagração do templo do Espírito. Então a maior parte destas dificuldades, elas são nos primeiros 40 dias, a não ser, como eu já mencionei, em alguns casos especiais, mas que são mais raros, não é? Então na reconsagração do templo do Espírito, primeiro vão tentar seduzir de novo. Depois tentarão fazer com que te sintas fraco e impotente, fazendo acreditar que eles são poderosos demais. Depois se revoltam e podem te atacar, né? Ou atacar os que são próximos, caso aches que precisas de os proteger e etc. Eles vão usar todas as táticas, não é? Mas os ataques normalmente começam mais violentamente quando eles percebem, no caso de haver demónios, né? Quando eles percebem que a coisa está a ficar séria. Então eles próprios vão sentir muita dor, vão sentir horror até, né? Mas vão-te querer levar junto com eles. Precisas de persistir e não ir na conversa deles. Se por acaso tu percebes que eles estão a atacar alguém que é próximo e tu achas que o melhor é parar para preservar, é um engano muito grande. Deves de orar a Deus para que proteja e deves persistir mais ainda, porque se eles podem chegar nas pessoas que estão perto, significa que já têm acesso e vão continuar. Tão diferente da consagração do templo do corpo, em que será persistência, e nem sequer isso pode dizer, pois já passaste pela reconsagração do templo do Espírito, aí será bem tranquilo, não é? Aqui é guerra espiritual, com oração, jejum, o parar dos pecados, o queimar dos pecados, a eliminação do alimento dos demónios, junto com o poder de Deus e seus anjos, ou dependendo da tradição espiritual, os devas, não é? Traz os mantras poderosos Sri Narasimhadeva para manter a comunhão e a vibração alta alinhada com Sri Narasimhadeva, para te sintonizares com o processo de renascimento espiritual que Sri Narasimhadeva está facilitando. E além disso, os mantras também servem para combater os demónios, não é? Além de repetires os mantras, deves deixar os mantras tocando alto durante todo o dia na casa, não é? E dependendo de onde tu mores, podes até deixar a tocar mais baixo, mas deixar a tocar durante a noite também. Se persistires, Deus escutará as tuas súplicas, verá o teu esforço e te libertará. Continuando. E havia entre os enfermos um mais atormentado por Satanás que todos os outros. Seu corpo era ressecado quanto um esqueleto e sua pele tão amarela quanto a folha que cai. Já estava tão fraco que não se conseguia nem mesmo com as mãos arrastar-se até Jesus. E pôde apenas gritar de longe: Mestre, tem pena de mim, pois nunca desde o início do mundo um homem sofreu como estou sofrendo. Sei que foste com efeito mandado por Deus e sei que podes expulsar Satanás imediatamente do meu corpo. Os anjos de Deus, acaso não obedecem ao mensageiro de Deus? Vem, mestre, expulsa agora de mim Satanás que se enraivece furioso dentro de mim e me atormenta. E respondeu-lhe Jesus: Satanás te atormenta assim porque já jejuaste muitos dias e não lhe pagas o tributo. Não o alimentas com todas as abominações que até agora têm poluído o templo do teu espírito. E atormentas Satanás com a fome, e por isso mesmo, em sua raiva, ele te atormenta também. Não temas, pois eu te digo, Satanás será destruído antes que destrua o teu corpo. Pois enquanto jejuas e oras, os anjos de Deus protegem o teu corpo, para que Satanás não possa destruir-te.
E a raiva de Satanás é impotente contra os anjos de Deus. Então é preciso entender isto, não é? Mais uma vez, esta intensidade é no início, os 40 dias, não é? E no caso de haverem demónios, portanto, eles vão tentar te fazer sofrer, quando eles entram em desespero, vão revidar, não é? Tens de te manter firme, precisas te manter firme até ao final. E, obviamente, né, a partir do momento que estás a confessar os pecados, estás a cortar os direitos, que não te estás a envolver mais em pecado, não lhe estás a dar alimento. Estás a jejuar, estás a pô-los a jejuar também. Né? Então, eles vão ficar enfurecidos e depois vão ficar em pânico e vão vir com tudo aquilo que têm. Mas precisas saber que existe proteção. Talvez às vezes não vejas essa proteção, mas ela está lá. Aqui o jejum, não é? É mais abrangente e se refere ao jejum dos pecados. Não é? Os demónios precisam de alimento, de pecados, muitos são seres viciados ao extremo e se alimentam através de ti e quando não conseguem o alimento se desesperam e te fazem sofrer para cederes a voltar aos teus hábitos. Não é? E isto é em muitas coisas, em muito tipo de pecados diferentes. Não é? Mas o que está mais ligado à comida é a gula. Então, quando tu estás a jejuar, aqueles demónios estão ligados à questão da comida, né? vão sofrer e vão te fazer sofrer também. E eles fazem-te sofrer para tu cederes. Né? Vão-te convencer enquanto estás a sofrer que já não aguentas mais, que não dá, que não sei o quê, que não consegues, para cederes novamente. Enquanto estiveres sincero, Deus te protege, mesmo que ainda não te liberte, pois dá-te uma chance para que chegues num arrependimento profundo e na visão plena dos teus pecados e das suas consequências, para te inteires de tudo, para poderes realmente renascer. Okay. Continuando. Nisso todos se chegaram a Jesus e com altos gritos lhe imploraram: Mestre, tem compaixão dele, que sofre mais do que todos nós. E se não expelires Satanás imediatamente do seu corpo, receamos que ele não viva até amanhã. E Jesus lhes respondeu: Grande é a vossa fé. Faça-se de acordo com a vossa fé e logo vereis, frente a frente, o medonho semblante de Satanás e o poder do Filho do Homem, pois banirei de vós o poderoso Satanás. Pela força do Cordeiro inocente de Deus, a mais fraca das criaturas do Senhor. O Espírito Sagrado de Deus torna o mais fraco mais poderoso que o mais forte. E Jesus ordenhou uma ovelha que pastava no meio da relva e colocou o leite sob a areia aquecida pelo sol, dizendo: E agora a energia do anjo da luz do sol entrará também. E o leite se aqueceu pela força do sol. Agora os anjos da água e do sol se juntarão ao anjo do ar. E eis que o vapor do leite começou e principiou-se a elevar-se lentamente no ar. Vem e aspira pela boca a força dos anjos da água, da luz do sol e do ar, para que ela entre em teu corpo e expulse Satanás que está em ti. E o homem doente, que Satanás atormentava, aspirou profundamente para dentro de si o valor esbranquiçado que se elevava. Satanás deixará o teu corpo imediatamente, eis que há 3 dias passa fome e não encontra alimento dentro de ti. Sairá de ti a fim de saciar a fome com o leite quente que se evapora, pois esse alimento agrada à sua vista. Sentirá o seu cheiro e não será capaz de resistir à fome 3 dias que o tortura. Mas o Filho do Homem destruirá o seu corpo, a fim de que ele não possa mais atormentar ninguém. O corpo do homem doente, tomado de febre, fazia um esforço como se fosse vomitar, mas não podia. E respirava com dificuldade, pois a sua respiração se consumira. E ele desmaiou no colo de Jesus. Agora Satanás lhe deixará o corpo. Olhai para ele. E Jesus apontou para a boca aberta do homem doente. E eles viram então, com pasmo e terror, que Satanás saía da boca do homem na forma de um verme abominável
e se encaminhava diretamente para o leite, que levantava fumaça. Jesus então tomou 2 pedras pontudas na mão e esmagou-lhe a cabeça e arrancou do homem doente todo o corpo do monstro, quase tão comprido quanto o homem. Quando o verme execrável saiu da garganta do homem doente, este recuperou imediatamente o alento e nesse instante todas as suas dores cessaram e fitaram os olhos apavorados no corpo de Satanás. Vê a besta detestável que carregaste e alimentaste no teu corpo durante longos anos. Expulsei-o de ti e matei-o para que ela nunca mais possa atormentar-te. Dá graças a Deus pelos seus anjos te haverem libertado e não peques mais, a fim de que Satanás não retorne a ti outra vez. Que o teu corpo seja daqui por diante um templo dedicado ao teu Deus. E estes são as manifestações, os aspectos dos demónios no corpo, não é? Já nos corpos sutis, eles são um pouquinho mais abomináveis e detestáveis do que esses. E tem tudo, não é? Então, a gratidão é muito importante e muito cuidado, não é? Se voltares aos pecados, já sabes, que já repeti 500 vezes, vou repetir mais uma, os demónios voltarão com mais força e em maior número. Sem gratidão, Deus não escutará, sem arrependimento, Deus não escutará as tuas súplicas e, não é? Se não estás agradecido e se voltas a pecar, Deus também já não te vai escutar mais. Afinal, se não tiveste palavra antes, o que é que adianta a seguir? Por outro lado, quebrar uma promessa a Deus é uma ofensa gravíssima e só isso já dá direitos aos demónios. Que o teu corpo e espírito sejam um templo de Deus, que a tua vida sirva para amar e servir a Deus e seguir as leis espirituais que são o caminho para Deus. Continuando o Evangelho. E todos se sentiram abismados pelas tuas palavras e pelo seu poder e disseram: Mestre, és de facto o mensageiro de Deus e conheces todos os segredos. E vós, respondeu Jesus, sede verdadeiros filhos de Deus para partilhardes também de seu poder e do seu conhecimento de todos os segredos, pois a sabedoria e o poder só vêm do amor de Deus. E isto é um ensinamento muito, muito importante, não é? Que o poder e a sabedoria de Deus só vêm da devoção e não o inverso. Amai, portanto, ao vosso Pai Celestial e à vossa Mãe terrena, com todo o vosso coração e com todo o vosso espírito. E servi a eles para que os seus anjos possam servir-vos também. Deixai que todas as vossas obras sejam oferecidas a Deus, e não alimenteis Satanás, que o salário do pecado é a morte. Mas com Deus está o prémio dos bons, o seu amor, que é o conhecimento e o poder da vida eterna. Então, dediquem a vida a buscar a Deus, buscando a devoção pura e ininterrupta, exclusiva a Deus, que todas as vossas obras sejam dedicadas a Deus, mais ainda, que as obras sejam feitas de acordo com a vontade de Deus e não com a tua. E isto é um ponto muito importante, porque muitos de vocês saem pelo mundo à procura da vossa missão. Não estão à procura de Deus. Estão à procura de um papel, de um propósito, mesmo que espiritual, no mundo. Então, as obras devem ser feitas de acordo com a vontade de Deus. E se não houver obras para fazer, beleza, não é? É Deus que deves procurar e não a tua missão no mundo. Ao procurares Deus, Deus instrui e direciona. Esse é o caminho mais seguro. E não cedas às tentações, pois elas levam-te de volta para o mesmo lugar. E como eu disse, depois do renascimento espiritual, a tentação vai estar presente. Esse é um mecanismo que faz parte do jogo. E tu traz a liberdade e o poder de resistir. E desta forma chegarás na realização de Deus. Continuando. E todos se ajoelharam para dar graças a Deus pelo seu amor. E Jesus partiu prometendo: Voltarei para todos os que persistirem na oração e jejum até ao 7º dia. A paz seja convosco. E o homem doente que Jesus expulsara Satanás ergue-se, pois a força da vida lhe voltara. Respirou fundo e seus olhos clarearam, pois todas as dores o haviam deixado.
Ele se atirou ao chão no lugar em que Jesus estivera, beijou-lhe a marca dos pés e chorou. E foi à beira do leito de um córrego que muitos enfermos jejuaram e oraram com os anjos de Deus por 7 dias e 7 noites. E grande foi a sua recompensa por haverem seguido as palavras de Jesus. Ao termo do 7º dia, todas as dores os deixaram. E quando o sol se elevou sobre a orla da terra, avistaram Jesus que vinha na sua direção, descendo uma montanha, como o esplendor do sol nascente ao redor da cabeça. A paz seja convosco. Sem pronunciar uma única palavra, eles se jogaram no chão, diante dele, e tocaram a fímbria da roupa em lembrança da sua cura. Não agradeçais a mim, senão à vossa mãe terrena, que vos enviou seus anjos curadores. Ide, e não torneis a pecar, para nunca mais verdes moléstia alguma. E permiti que os anjos curadores sejam os vossos guardiões. Então vou fazer aqui um parênteses, não é? Eles chegaram a esse ponto por terem passado por toda a orientação que Jesus deu, chegaram ao ponto de gratidão profunda porque viram os frutos de tudo aquilo. Já se eles tivessem desistido, possivelmente sairiam dali a xingar Jesus de todo o jeito, não é? Isso é uma coisa muito comum. É pedida a orientação, quando é um caminho sério, não é? Quando a orientação séria chega, todos aqueles, ou muitos daqueles que não conseguem seguir a orientação, acabam por xingar aquele que deu a orientação, dizer mal e etc, etc. Os poucos que conseguem se elevar ao nível da orientação do mestre, jogam-se aos pés do mestre, tremenda é a sua gratidão em seu coração, porque passaram pelo processo transformador. Então, alguns comentários aqui. Ao estar ancorado num propósito de realização de Deus, ao estar ancorado numa prática espiritual séria e intensa, Deus protege. Precisas mostrar a Deus que estás arrependido pela tua persistência, seriedade, sacrifício e fé, e não por ganância, não é? Porque se estiveres movido pela ganância de vou-me libertar dos pecados e tal, aí não funciona. É pela tua fé, pelo teu arrependimento, pela tua sinceridade, não por ganância. Se persistires, Deus te acolherá de novo e terá uma chance de te ergueres com dignidade para voltares a caminhar para Ele. Se te esqueces e não ficas focado, logo irás enfraquecendo e ficarás à mercê dos hábitos antigos e logo à mercê dos demónios. É um período para intensificar a comunhão com Deus e agradecer. Afinal, Deus, na manifestação Shri Narasimhadev, quem está dando a oportunidade, a bênção de zerar todos os pecados e suas sementes, desta vida e de outras vidas, só através da comunhão. É um período de fortalecer a tua proteção espiritual com os mantras de fortalecimento e proteção, que passarei no final. Tudo tem que estar numa intensidade alta. Os hábitos antigos te levaram onde estás. Para que a vida seja nova, tudo precisa de ser novo. Eu falarei isso depois no final do renascimento espiritual. Continuando. Mas eles lhe responderam: para onde iríamos, mestre, já que contigo estão as palavras da vida eterna? Dize-nos que pecados devemos evitar para nunca mais haver moléstia alguma. Respondeu Jesus: seja isso segundo a vossa fé. E sentou-se entre eles, dizendo: foi dito aos de outrora: honra o teu Pai Celestial e a tua Mãe terrena, e obedece às tuas ordens, para que os teus dias sejam longos sobre a terra. E logo em seguida foi dada esta ordem: não matarás. Pois a vida é dada a todos por Deus, e o que é dado por Deus, homem nenhum pode tirar. Pois em verdade vos digo, de uma mãe procede tudo o que vive sobre a terra. Portanto, quem mata, mata o seu irmão, e a mãe terrena o deixará, e lhe negará os seus seios vivificantes, e ele será evitado pelos seus anjos, e Satanás fará a sua habitação no corpo deles. Os demónios tomam posse daquilo que não é de Deus. Não seguir as leis é pecado, o que dá direito aos demónios sobre ti, e nada pode ser feito contra os demónios quando estão em seu direito. Continuando no Evangelho. E a carne de animais mortos em seu corpo transformar-se-á em seu próprio túmulo,
Pois em verdade vos digo, quem mata, mata-se a si, e quem come a carne de animais mortos, come o corpo da morte. Pois no seu sangue cada gota do sangue deles se converte em peçonha. No seu hálito o hálito deles tresandará. Na sua carne ferverá a carne deles, e em seus ossos os ossos deles alvejarão. Em seus intestinos os intestinos deles apodrecerão. Em seus olhos os olhos deles escamarão. Em seus ouvidos os ouvidos deles se encherão de cera. E a morte deles será a sua morte, pois somente no serviço do vosso Pai Celestial são as vossas dívidas de 7 anos perdoadas em 7 dias. Satanás, contudo, nada vos perdoa, e tereis que lhe pagar tudo. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, vida por vida, morte por morte. Pois o salário do pecado é a morte. Não mateis, nem comais a carne da vossa presa inocente, para não vos tornar escravos de Satanás. Pois esse é o caminho dos sofrimentos que conduz à morte. Fazei, porém, a vontade de Deus, para que os seus anjos vos sirvam no caminho da vida. Obedecei, portanto, as palavras de Deus. Vede, dei-vos todas as ervas que produzem sementes e que estão sobre a face da terra, e todas as árvores em que está o fruto de uma árvore que dá semente, e para vós servirá de carne. E a todos os animais da terra, a todos os pássaros do ar, e a tudo o que rasteja sobre a terra, em que há um sopro de vida, dou todas as ervas verdes para servirem de alimento. E o leite de todas as coisas que se movem e vivem sobre a terra será alimento para vós. E assim como lhes dei as ervas verdes, assim lhes darei o leite. Mas não comais a carne nem o sangue que a vivifica. Pedirei contas, por certo, do vosso sangue que esguicha, do sangue em que está a vossa alma. Pedirei contas de todos os animais assassinados e das almas de todos os homens assassinados. Pois eu, o Senhor teu Deus, Deus forte e zeloso, visita a iniquidade dos pais que recai sobre os filhos até à 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. E mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Dos que me odeiam, aqueles que andam de costas voltadas para Deus nos pecados. Então isto é uma parte importante. Eu vou às notas que é para não divagar também. Então veremos no final a lista dos pecados, não é? Ele vai passar aqui algumas coisas, mas eu passarei mais detalhado possível, porque tem tanto desdobramento que, mas só para vocês terem um entendimento, não é? Então vamos lá. Então, os pecados, ou seja, a lista que dá direito aos demónios são os pecados. No final viramos isso, não é? Se os pais ou avós, bisavós, se nenhum dos antepassados tiver cortado a ligação com demónios, criará uma longa corrente geracional onde os demónios se movem e têm acesso aos envolvidos pelas ligações de alma que a todos conectam. Não é? Se os teus pais estiverem com demónios e tiverem filhos, os filhos, tu e os teus irmãos, estarão ligados aos demónios e eles terão acesso a ti. Não é? Mesmo que pelos pais, se for um avô, poderá passar à criança. E no facto de pular aos pais é caso um dos pais tenha uma vontade de ferro. Não é? E então pode passar uma geração. E ele não vai saber, também não saberá alertar os filhos. Não é? E nesse caso, se isso acontecer, terá que ser cortada a ligação de alma completamente com essa pessoa da família que está a fazer a ligação com os demónios. Eu depois vou explicar isso mais para a frente. Então, e como eu expliquei lá atrás, não é? Como é uma linha de encarnações, não sabes em que ponto é que já tiveste a linha, quem é que foi o responsável por começar aquilo, e com certeza tudo isso está ligado. Então, nesta vida até podes ser uma vítima dessa situação, mas não serás uma vítima de todo. Não é? Porque são vários episódios encarnacionais e a vida humana, como eu disse, não é? É muito curta comparada a todas essas realidades. Então, se os demónios tiverem acesso a ti também, e tu tiveres filhos, eles passarão a ter direitos sobre os teus filhos também. Podem se mover de ti, pelos teus filhos, pela ligação de alma. Não é? E vão começar a explorar todas as ligações de alma, mas isso lá mais na frente.
Também as pessoas com as quais te relacionaste sexualmente e que suspeitas têm demónios, também terás que cortar todas as ligações, explicarei mais talhadamente para a frente. A relação sexual permitida apenas no casamento é porque essa relação é, antes de tudo, levada a Deus e é proteção contra a promiscuidade que abre portas aos demónios. Na relação sexual se cria uma ligação de alma que permite acesso imediato dos demónios a ti, caso a pessoa com quem te deitaste tenha demónios. Parceiros fáceis, promíscuos, já vêm com uma bandeira vermelha, não é? Porque as probabilidades são muito maiores de eles já terem qualquer coisa. A relação sexual sagrada é aquela que acontece entre dois seres que se amam, estão compromissados um com o outro perante Deus e deve ser uma expressão de amor. Mesmo no casamento, quando existe a instrumentalização do outro, a exploração da luxúria, e como vemos hoje em dia o explorar de todas as fantasias sexuais, que exploram energias densas sexuais, eventualmente irá abrir uma porta aos demónios ou os conduzirá para eles de alguma forma. Depois vou falar também um pouco mais sobre isto. Também não vou falar muito sobre isto, né? Mas vai dar para entender o princípio da coisa. E depois com isto, com base, poderás no teu trabalho meditativo ter acesso ao que se faz realmente relevante. Muito bem. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravir Bhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Om Swaha Abhaya Atmani Burishta